Olá, queridos irmãos, queridos companheiros de jornada, de trabalho e de aprendizado na seara do Mestre Jesus, junto à doutrina dos Espíritos e juntos a esta nossa casa bendita, lar de Jesus. É chegado mais um momento de podermos juntos, com o mesmo pensamento, com o mesmo propósito, entrelaçados com os nossos mentores individuais e com os mentores e benfeitores desta casa bendita, que sempre nos sustentam, nos socorrem, nos mostram o caminho que devemos percorrer, sempre baseados nos ensinamentos do Mestre Jesus, nos ensinamentos do Evangelho Redivivo. E hoje, mais uma grande e importante lição chega até nós. E para que possamos aproveitá-la ao máximo em sua essência divina, devemos agora nos ligarmos a Deus, a Jesus, a nossa amada Mãe Santíssima e a essa grande legião de bons espíritos. E assim, para que isso aconteça de uma maneira mais sublime possível, é necessário nos desligarmos das nossas preocupações e das nossas agitações aqui da matéria, deste plano denso, e assim podemos sentir a presença de Jesus junto a nós, segurando as nossas mãos, nos conduzindo junto a Ele para o caminho do amor, o caminho do perdão, o caminho da reforma íntima, o caminho da paz e da esperança que tanto necessitamos. E hoje, a mensagem que nos será trazida é do livro Caminho, Verdade e Vida, de autoria de Emmanuel. A lição é a número 137, com o título O Banquete dos Publicanos. E vamos agora então ler esta lição. E os fariseus, vendo isto, disseram aos seus discípulos: Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Isso está em Mateus 9:11. De maneira geral, a comunidade cristã, em seus diversos setores, ainda não percebeu toda a significação do banquete do Mestre entre os publicanos e pecadores. Não só a última ceia com os discípulos mais íntimos se revestiu de singular importância. Nessa reunião de Jerusalém, ocorrida na Páscoa, revela-nos Jesus o caráter sublime de suas relações com os amigos de apostolado. Trata-se de ágape íntimo e familiar, solenizando despedida afetuosa e divina lição ao mesmo tempo. No entanto, é necessário recordar que o Mestre atendia a esse círculo em derradeiro lugar, porquanto já se havia banqueteado carinhosamente com os publicanos e pecadores. Partilhava a ceia com os discípulos num dia de alta vibração religiosa.
mas comungara o júbilo daqueles que viviam à distância da fé, reunindo-os generoso e conferindo-lhes os mesmos bens nascidos de seu amor. O banquete dos publicanos tem especial significado na história do cristianismo. Demonstra que o Senhor abraça a todos os que desejam a excelência de sua alimentação espiritual nos trabalhos de sua vinha, e que não só nas ocasiões de fé permanece presente entre os que o amam. Em qualquer tempo e situação, está pronto a atender às almas que o buscam. O banquete dos pecadores foi oferecido antes da ceia aos discípulos. E não nos esqueçamos de que a mesa divina prossegue em sublime serviço. Resta aos comensais o aproveitamento da concessão. Emmanuel. E assim, queridos irmãos, é chegado o momento de fazermos uma breve reflexão sobre esta lição, o banquete dos publicanos, aonde, como de padrão, eles sempre retiram aquele trecho do Evangelho, e nessa específica lição o trecho é este: E os fariseus, vendo isto, perguntaram aos discípulos de Jesus: Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? E nós sabemos, irmãos, que os fariseus sempre de alguma forma buscavam perseguir Jesus naquela época, tentando contradizê-lo, né, com as suas ações e com os seus ensinamentos. Então eles, vendo que Jesus estava participando de um banquete com os publicanos, que na época eram os cobradores de impostos, faziam muitas maldades, eram temidos, e também os pecadores, eles quiseram realmente, né, perguntar aos discípulos do mestre, né, meio como uma indignação, né, como pode, né, já que Jesus se diz o Cordeiro de Deus, né, o Messias prometido, como que ele pode estar sentado num banquete junto com essas pessoas de má vida, né? Então, meus irmãos, essa mensagem eu entendo de uma tamanha importância. Por quê? Porque quando nós lembramos de um banquete com Jesus, nós lembramos realmente da última ceia, não é? Aonde ele estava ali com os seus apóstolos, e como a própria lição mesmo fala, né? Ele estava ali num ambiente íntimo, familiar, solenizando uma despedida afetuosa e uma divina lição ao mesmo tempo. Realmente, aquele momento era um momento propício a essa última ceia. Porém, antes da última ceia, ele teve um banquete com os publicanos e com os pecadores, nos mostrando o quê? Nos mostrando que ele também sempre esteve de braços abertos a todos aqueles que de alguma forma buscassem a sua presença. Realmente, na última ceia, ele estava rodeado daqueles que o amavam, daqueles que de alguma forma tinham uma afinidade moral e uma afinidade espiritual com ele. Então ele estava num ambiente familiar. Porém, no banquete dos publicanos, era totalmente ao contrário. Ele estava ali para, de alguma forma, aquelas pessoas que ainda estavam transviadas do caminho do bem, que ainda estavam infringindo os ensinamentos do Mestre,
pudessem ter o Mestre ali mais próximo a elas, para que, com toda certeza, a sua autoridade moral, a sua luz espiritual, de alguma forma atingissem aquelas pessoas, para quem sabe muitas delas depois buscassem um novo caminho, um novo recomeço, não é verdade? E para que nós possamos lembrar disso, basta nos lembrar de uma passagem importante, quando uma vez questionaram o próprio Jesus: Jesus, por que andastes no meio das prostitutas, dos cobradores de impostos, das pessoas de má vida? E aí Jesus disse, respondendo a esse questionamento: os sãos não têm necessidade de médico, mas sim os enfermos. Então, meus irmãos, realmente o Mestre, ele está a todo tempo com a sua presença de luz junto a todos nós. Sejamos aqueles que o seguem, que o amam, que buscam realizar os seus ensinamentos como conduta de vida, ou seja, com aqueles que ainda estão mergulhados na maldade, na maledicência, no ódio, na raiva, enfim, Jesus, ele está ao alcance de todos nós. Basta que procuremos a sua presença, basta que procuremos a sua luz. E muitas vezes essa procura não se dará através do amor ou da fé. Pode se dar através do medo, do arrependimento, da curiosidade. E jamais Jesus vai negar a sua presença, a sua luz, a sua misericórdia a quem quer que seja. Até porque ele mesmo disse que ele não vai terminar a sua missão ou o seu trabalho até que a última ovelha desgarrada de seu rebanho seja trazida até ele, seja reconduzida ao caminho de luz, ao caminho que leva ao reino de Deus. Portanto, irmãos, esse banquete dos publicanos tem uma importância muito grande na história dos ensinamentos de Jesus. Talvez tenha um significado até mais importante do que a última ceia com os apóstolos. E que possamos nós trazermos esse exemplo para nossas vidas, porque muitas vezes nós nos cercamos de pessoas, familiares, amigos, que pensam da mesma forma que nós temos uma boa afinidade, enfim, e muitas vezes acabamos deixando de lado aquelas pessoas mais difíceis, aquelas pessoas a qual muitas vezes não concordamos com o seu comportamento, com as suas atitudes, etc., por não estarem condizentes ao que nós acreditamos ou seguimos. Mas não, nós devemos de alguma forma fazer também como Jesus, estarmos mais próximas àquelas pessoas que mais precisam. Porque, claro, sabemos que nós não somos perfeitos, sabemos que estamos ainda engatinhando perante a evolução, a moral, a luz de Jesus. Mas com certeza, muitas vezes, por sermos espíritas, estudiosos, estarmos buscando essa evolução, na maioria das vezes nós já estamos um passo ou outro à frente das pessoas ou de algumas pessoas do nosso círculo familiar ou de amigos. E aí passa a ser a nossa responsabilidade de também de alguma forma poder ajudá-las. Ok, meus irmãos? Que Deus abençoe grandemente a todos vocês. Até uma próxima oportunidade. E nesse momento, queridos irmãos, após essa breve reflexão,
desta mensagem bendita, é chegado o momento de realizarmos as nossas vibrações, ao qual cada um de nós vai doar aquele seu melhor sentimento, aquele seu melhor pensamento de amor, de luz, de fé, de cura, de perseverança, de bênçãos, para que possamos, unidos em pensamento e vibrações, envolver todo o nosso planeta Terra nessa luz bendita, nesse amor infinito e misericordioso. Pedimos por todas as crianças, jovens, adultos e idosos, tanto encarnados como desencarnados, todos aqueles que estão passando por difíceis provações e dolorosas expiações, que sejam envolvidos nessas vibrações intensas. Pedimos por todos aqueles que estão abandonados nas ruas, nos orfanatos, nos asilos, nas penitenciárias. Pedimos por todos que estão mergulhados nos vícios, nas paixões desenfreadas, na criminalidade. Senhor, nesse momento nós pedimos por todos os lares do planeta Terra, por todas as famílias. Pedimos nesse instante por todas as pessoas que estão desencarnando nesse momento, que todas recebam e sejam socorridas pelas equipes de Maria, pelos mensageiros de Jesus. Pedimos nesse momento a todos que estão vivendo na miséria, na pobreza, que estão desempregados, desesperados. Nesse instante, pedimos por todas as religiões que verdadeiramente conduzem a Deus, ao amor, à caridade. Nesse instante, pedimos intensamente pelo lar de Jesus, por todos os seus tarefeiros e assistidos dos dois planos da vida, que esta casa continue a cada dia sendo fortalecida e amparada pelas bênçãos de Deus, pela presença de Jesus. Nesse momento, nos unimos às equipes médicas, Fraternidade dos Humildes, Dr. Bezerra de Menezes, sua grande equipe de médicos e enfermeiros, para vibrarmos cura, fortalecimento, fé e coragem a todos que estão enfermos do corpo e da alma. Pedimos por todos que estão em um leito de dor, em desespero, em agonia, muitas vezes desenganados pela medicina terrestre. Senhor, visite a todos que têm doenças graves, degenerativas, todos que estão enfrentando o coronavírus, principalmente aqueles que estão em estado grave nas UTIs. Pedimos que todos sejam fortalecidos e sustentados por Jesus e suas equipes. Pedimos, nesse momento, por todo o nosso Brasil, por todo o nosso povo,
pelos nossos governantes e, por fim, pedimos pela nossa família, pelo nosso lar e por nós. Obrigado, Pai, por mais uma oportunidade de vibrar, de orar, e obrigado por tudo que tem feito de bom por nossas vidas. Que assim seja, graças a Deus.